Fala galera, vamos com mais análises para amanhã, quarta-feira, 10 de janeiro. Mas antes, se você assistiu o vídeo de ontem, você apostou parabéns, foi 100% de acerto. Inclusive o de antes de ontem também foi 100% de acerto, eu não me lembro os jogos exatamente do de antes de ontem, os palpites. Os jogos de hoje, o primeiro jogo foi o Al Nassr contra o Ismaili, o Al Nassr saiu na frente, o Ismaili virou o jogo, ganhou de 3-2, green nesse jogo. O segundo jogo a gente gravou a vitória do Atlético de Madrid 2-0, foi 3-0 para o Atlético. O terceiro jogo foi o AEK Atenas pela Copa da Grécia. Ganhou de 1-0 aos 45 do segundo tempo, o que interessa é que ele ganhou. E o último jogo, desde quando eu estava assistindo, estava 4-0 para o Valência em cima dos Las Palmas. 100% de acerto nos jogos de ontem, 100% de acerto nos jogos no palpite de antes de ontem. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo dos palpites de hoje para você conferir. E amanhã é muito jogo de Copa. Eu tenho, assim, tem essa maratona de jogos que as equipes estão enfrentando. O Chelsea vai jogar o 11º jogo em 31 dias. Sabe, é um jogo a cada 2, 3 dias. Os dois, o Arsenal também. Os técnicos têm que poupar jogador para o resto da temporada. É inverno lá, joga frio 0, -1. Para o corpo é terrível. Assim, alguns jogos acabam não sendo conforme esperado. Esse clássico aqui, inglês amanhã, o Chelsea contra o Arsenal. O time do Conte é o terceiro colocado. Esse jogo é pela Copa da Liga Inglesa. Tem volta esse jogo aí, de volta essa Copa. Na Premier League, o Chelsea é o terceiro colocado, o Arsenal é o sexto. Eu não gosto desse time do Wenger. Faz tempo, eu acho que o Wenger é um cara ultrapassado, é tipo o Luxemburgo da gente aqui, é um cara que já não acrescenta mais muito no Arsenal, mas ele falou que só sai do Arsenal no dia que ele quiser, tá 23 anos lá, eu acho. Bom, o Chelsea tem 8, nos últimos 10 jogos são 8 vitórias, 1 empate, perdeu 2 vezes, marcou 21 gols, tem uma média de 1.9, quase 2 gols de média o time do Chelsea, sofre quase meio gol só de jogo, sofrido por jogo de média o time do Chelsea, contra o Arsenal que é extremamente irregular, nos últimos 10 jogos são só 3 vitórias, empatou 4, perdeu 4 vezes, marca poucos gols, sofre mais gols de média do que marca o Arsenal. O Chelsea é o Courtois, o goleiro. Tem a volta do Davi Luiz, eu não sei se é reforço pro Arsenal ou pro Chelsea, o Davi Luiz jogando com o Cahill na zaga. Tem o Kanté, N'Golo Kanté, o Fábregas, o Willian, na frente o Pedro, o Morata. É um time muito forte do Chelsea. Eu gosto do estilo italiano do Conte, eu gosto do Marcelo Sarri, esses treinadores italianos eu gosto do jeito de jogar. Contra um Arsenal, Peter Cech no gol, Koscielny, Monreal, a zaga, tem o Aaron Ramsey no meio campo, o Ozil e o Xhaka, eu acho lento esse meio campo, na frente Alex Sanchez, Lacazette, Diego Costa foi embora. Eu acho que vai ser um jogo amarrado, eu acho que vai ser um clássico normal, de vez em quando acontece, o último jogo entre eles pela Premier League foi agora, acho que faz 2 meses, foi 0-0 no Stamford Bridge, o Chelsea, na casa do Chelsea, tá pagando 1,75 a vitória do Chelsea. Se não for aquele jogo maluco, aqueles 4-2, tradicionalmente eu vou cravar 1-0 pro Chelsea esse jogo contra o Arsenal. O segundo jogo das nossas análises é pela Copa da Liga de Portugal, o Cova de Piedade contra o Sporting. O Cova de Piedade é o 13º da segunda divisão. O Sporting é o segundo da primeira divisão. O líder dessa divisão é o Porto, e o líder dessa divisão também é o Porto B. O Sporting B, o time B do Sporting, está na frente do Cova de Piedade nessa divisão. O Cova de Piedade não é melhor nem que o time do Sporting B. Dá para apostar em outra coisa? O Sporting B vem de 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, marca 1 gol.1 de média, sofre 1 gol.1. 3 dos últimos 10 jogos ele não sofreu gol, ele só não sofreu gol em 3 jogos, 7 jogos sofrendo gols, e só marcou gols em 4 dos últimos 10. Contra um Sporting que vem, só não dá para competir com o Porto, mas são 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota só. Tem 2,5 gols de média marcado, contra quase meio gol sofrido só, em 10 jogos. 5 dos últimos 10 ele não sofreu gol. Só não marcou gol o Sporting em um jogo dos últimos 10. Inevitável. O time do Sporting tem aquele goleiro Rui Patrício, o Bruno... Como chama? Bruno Henrique, aquele que jogava no Corinthians, um canhoto, também joga no time do Sporting. Tem um zagueiro francês, tem uns 35 anos já, que é Mathieu, o francês, joga nesse time do Sporting também.
Eu vou cravar um 2-0 pro Sporting fora de casa pela Copa da Liga de Portugal. O último jogo das análises é o Real Madrid contra o Numancia. O Real Madrid, o quarto colocado da La Liga, deu uma tropeçada, vem de uma porrada de 3-0 pro Barcelona, jogando no Santiago Bernabéu. São 6 vitórias nos últimos 10 jogos, 3 empates, perdeu só uma vez, é justamente esse jogo pro Barça. Tem dois gols marcados de média, contra um gol, um pouquinho mais de um gol sofrido. Em 4 dos últimos 10 jogos do Real, ele não sofreu gol. 10 dos últimos 10, só em 2 ele não marcou gol. Foi esse contra o Barcelona. Foi um 0-0, o outro que eu não me lembro qual foi. E em 8 dos últimos 10 jogos do Real, aconteceram mais de 2 gols e meio. A incidência de muitos gols no jogo do Real é grande. O que acontece também com o jogo do Numancia, a gente vai ver. O Numancia é o quarto também da Série B, proporcionalmente estão iguais classificados. Nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Marca um gol e meio de média e sofre um gol e meio. Só em 3 dos últimos 10 ele não sofreu gol, sofre muitos gols o time do Numancia. Em 1 de 10 ele não marcou. Ele sofre muitos gols, mas também marca muitos gols. Aqui, né? Dá pra gente ver a média de gols. Só não marcou gol em 1 dos últimos 10 jogos do Numancia. E em 7 dos últimos 10 acabaram com mais 2,5. Em 8 do Real, de 10 acabaram mais 2,5. Foram 9 jogos entre eles na história. Com 7 vitórias do Real, um empate. O Real conseguiu perder uma vez para esse time do Numancia. Em 3 dos últimos 4, aconteceram mais de 2 gols e meio. O primeiro jogo, o jogo de ida, o Real jogando fora de casa, ele ganhou de 3-0. Se o Real vier completo com Modric, Casemiro, Kroos, Bale, Isco, Benzema, Cristiano Ronaldo, todo mundo jogando, eu acho inevitável que o Real ganhe esse jogo, ganhe bem. O time do Numancia marca um golzinho de média. Eu vou cravar um 3-1 pro Real esse jogo no Santiago Bernabéu. Galera, valeu, um abraço para nós, boa sorte. Se inscreve, tem vídeo todo dia. Falou, até amanhã.